Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristiano. Meu Boa nome é Lucas tarde. Cristiano, estou no terceiro período de Arquitetura e Urbanismo da FAU-FJF e sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seminário interno de audiovisual do Programa de Audiovisual do Cacau, que é do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje a gente vai ter o evento de roteiro documental com nosso convidado Cristiano Rodrigues. Cristiano é professor da Facom, UFJF, com mestrado em multimeios pela Unicamp e doutorado em educação pelo PPGE, UFJF, e doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona. Ele investiga fronteiras de documentários com as artes e com a educação, além de artista visual e produtor dos documentários Urbe, Sopro e A Parte do Mundo que Me Pertence. E hoje a gente chamou ele aqui para falar um pouco sobre roteiro, né? E qual é a pedra fundamental de um documentário, que talvez exista mais de uma, e com certeza uma delas é o roteiro. Antes da gente começar, a gente gostaria de pedir, como sempre, para vocês manterem seus microfones e câmeras desligadas, para manter a conexão, a não ser que vão fazer uma pergunta. A gente pede também que coloquem o nome no chat, junto de um presente, para a gente poder dar presença para vocês depois para o certificado. E conforme forem querendo perguntar alguma coisa, podem mandar no chat, que ou eu leio, ou o Cristiano lê, ou se quiserem, podem ligar o microfone e perguntar também. Lembrando, como todos já sabem, essa atividade será gravada, está sendo gravada, e será postada no YouTube depois. Queria agradecer aqui ao Cristiano por ter abraçado o nosso projeto e ter retirado um pouco de tempo para conversar aqui com a gente. Então agora, fique à vontade, Cristiano, a palavra é sua. Obrigado, Lucas. Gente, é um prazeraço estar aqui com vocês. Eu gosto muito de arquitetura, enfim. O Lucas já me apresentou, né? Eu sou professor da comunicação e desde a graduação eu tenho interesse por documentário. Fiz mestrado e doutorado nessa área e dou aula de documentário. Eu fiquei muito feliz, eu não sabia que a Faculdade de Arquitetura tinha um núcleo de audiovisual, enfim, não sabia do interesse. Então, quando o DA me procurou, eu fiquei muito contente, eu acho que procede e acho muito legal, assim, fiquei muito empolgado com a ideia. Eu queria começar minha fala trazendo para vocês assim, o que as nossas áreas têm em comum, né? O que o cinema, o audiovisual e a arquitetura têm em comum. Se a gente pensar, a ligação mais óbvia é a parte de cenografia, né? Toda a concepção audiovisual vai trabalhar com cenografia, a maioria, né, trabalha com cenografia, principalmente ficção, e aí você tem estúdios ou você tem locações que precisam de arquiteto, né, para conceber os espaços da cena. Não só para os cenários, mas para, enfim, bancada, uma série de coisas espaciais, pensar espaços para ser capturado. Essa é a relação mais óbvia. Mas tem uma relação mais subjetiva entre arquitetura e cinema que eu queria que vocês começassem a pensar. Vocês, arquitetos, criam espaços para ser habitados, né? Espaços para ser habitados e sentidos e pensados e vividos. O cinema também, de uma certa forma, ele cria espaços para ser pensado, sentido e vivido. Nas 2 horas que a gente passa vendo um filme, um programa de televisão, enfim, a gente está habitando um espaço, né? E esse espaço conceitual que o cinema trabalha, vocês trabalham a matéria desse espaço, né? Para o cinema conceber o espaço que vocês concebem materialmente, o cinema usa de algumas técnicas, né? De luz, de enquadramento, enfim. Então, é muito comum você ter relações fortes entre as 2 áreas, né? Não é muito raro ter arquitetos que fazem cinema, por exemplo. O caso no Brasil mais assim, estudante de arquitetura, né? Fernando Meirelles fez arquitetura e hoje é um grande cineasta. Mas, enfim. Então, assim, acho que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, né?
Se a gente pensar, por exemplo, ambientações, sem pensar a cenografia, pensar esses espaços que o cinema cria. Vou dar dois exemplos bem diferentes de filme de ficção e filme recente, só para vocês. A gente tem, por exemplo, Parasita, que vocês têm até a fala do Eduardo aqui sobre o filme, né? O filme Parasita, ele tem uma ambientação. Tá certo que a casa em si já é um trabalho de arquitetura muito impactante, mas o filme como um todo tem uma ambiência bem próximo do trabalho do arquiteto, né? E um outro filme, se você pensar, Bacurau, por exemplo, um filme brasileiro do Kleber Mendonça, ele tem uma concepção espacial também, completamente diferente de Parasita, mas bem impactante, assim, que dá para a gente perceber esse trabalho, esse olhar espacial que o cinema cria e que vocês criam realmente. Depois, dito isso, assim, falando que é legal isso, né, que as nossas áreas têm muito em comum, eu queria entrar no documentário, né? O que é um documentário? A gente tem várias correntes teóricas explicando cada um a sua maneira e a partir de alguns princípios o que seria documentário. Por muito tempo, o documentário foi aceito, concebido como sendo a verdade dos fatos, né? O próprio nome, documento, já tem um peso de verdade, de prova cabal da realidade, né? O documento, né? O seu documento de identidade, ou sua certidão de nascimento, prova uma verdade, né? Que você está vivo, que você nasceu, enfim. Então, essa ideia de documento sempre teve muito presente com o filme documentário. E é louco porque muitos regimes totalitários ao longo da história pegaram emprestado essa ideia de verdade para usar o cinema documentário como instrumento de dominação e de imposição de um poder, né? O exemplo mais clássico que a gente tem é o Partido Nazista, né? O Hitler usou muito o cinema e a gente tem um exemplo clássico que é o filme da Leni Riefenstahl, que é antes do Hitler subir ao poder, que é o Triunfo da Vontade, que é um registro de uma convenção do Partido Nazista. Ela é contratada, é uma bailarina que começa a fazer filmes, e ela é contratada para registrar a convenção do partido. E ela faz um filme maravilhoso, né? Para quem vê, você vai achar o nazismo a coisa mais linda do mundo. Que vem é ele. E ela fez isso com o cinema. Então, assim, no Brasil a gente tem o Getúlio Vargas também no Estado Novo, usa muito essa ideia de documento, de verdade dos filmes para impor um certo poder político, enfim, controle social. Ao longo dos anos, a gente começa a perceber no desenvolvimento das sociedades, das teorias, da observação do cinema, que o documentário está longe de ser uma verdade, né? Na verdade, ele é uma verdade de um sujeito que realizou o filme, então é verdade para ele. Se a gente pensar, o documentário é uma narrativa audiovisual feita a partir da realidade, mas com compromisso do sujeito que faz, do momento histórico, né, onde foi feito, né? Por exemplo, um filme sobre prostituição no Brasil vai ser um filme, na China provavelmente vai ser outro filme, em Cuba outro filme, na Espanha outro filme. Então, o documentário é uma narrativa construída a partir da realidade, com um compromisso histórico do tempo que ele é feito, do local que ele é feito, do sujeito que faz, do diretor que faz, e das condições que ele tem, da quantidade de dinheiro que ele tem para realizar aquele filme, né? Então, é uma verdade, entre aspas, vamos dizer assim. Diferente muitas vezes, o documentário é confundido com jornalismo, por exemplo, né? Trabalha também com a realidade.
o que a gente pode pensar de diferença, né? O jornalismo ele tem uma estrutura narrativa pré-concebida, né? O jornalista, por exemplo, em TV, você vai fazer uma matéria, você tem um off, uma passagem, entrevista, um pouquinho barulho. É uma entrevista, você tem uma estrutura a ser respeitada, né? Então você apura a informação, pega aquela informação e encaixa ela numa estrutura que é pré-determinada. Isso é a primeira diferença. O documentário não tem estrutura. Quem vai dar a estrutura é esse sujeito que narra. E a segunda coisa é que o jornalismo, ele se diz, pelo menos ele tenta ser imparcial, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Jornalismo é imparcial. Ele não tem parcialidade. Ele ouve os dois lados, em tese, e o espectador que tire suas conclusões, né? Então ele tenta uma imparcialidade o tempo todo, ele está buscando isso. A gente sabe que isso é quase impossível. E aí o documentário ele não tem essa manha de ser imparcial. Ele é parcial por definição, porque ele é uma narrativa de um sujeito. Então ele é parcial porque ele é a narrativa desse sujeito que fala. É a verdade desse sujeito. E aí a gente pensando em verdade, em sujeito, em narrativa, é interessante a gente pensar que em audiovisual, tudo que acontece na tela que vocês veem, acontece antes na cabeça de alguém. E da cabeça acontece no papel. Ou seja, o início de tudo, a pedra fundamental da coisa, desculpa, é a palavra. Eu costumo dizer isso muito com os meus alunos. Cuidem da palavra. A palavra é o nosso objeto de trabalho. Na nossa área, por exemplo, é muito comum, e vocês também têm isso, você vai apresentar um projeto arquitetônico ou urbanístico, antes das suas ideias do projeto, antes da ideia de um filme, da ideia de um documentário, essa ideia precisa ir para o papel. Então, ela é traduzida em palavras. Por isso que a gente tem que cuidar muito da palavra. A palavra chega primeiro do que a gente, né? E agora a palavra falada, eu estou aqui falando com vocês, mas na maioria das vezes a palavra escrita. Quando você manda um projeto de um filme para um edital de financiamento, a pessoa que está avaliando o projeto, ela não te conhece, ela não sabe de você, ela não... Enfim, o contato que ela tem com a sua ideia é através das palavras. Então, é a palavra que introduz e que traduz a ideia, certo? Dito isso, eu diria, então, que a pedra fundamental, antes do roteiro, é a palavra. Precisamos escrever. E aí, quem escreve bem, quem tem a manha de apresentar uma ideia com as palavras corretas, exatas, tende a ser mais bem-sucedido, ou seja, tende a conseguir aprovação em projetos, né? Porque você consegue traduzir aquela sua ideia para um texto que vai ser lido, vai ser analisado e vai impactar alguém, né? Principalmente no cinema, onde o trabalho é coletivo, as palavras têm um papel também de aglutinar o conceito do trabalho, né? Então eu preciso de me cercar de pessoas que entendem a minha ideia e que trabalhem a minha ideia, né? Eu tenho um irmão engenheiro civil e quando eu trabalhava em televisão, ele ria muito porque eu sou produtor. Então eu comentava com ele assim, eu estava produzindo um programa e a equipe era grande e aí tinha fotógrafo, produtor, figurinista, maquiador, contra-regra, ator, diretor. É uma equipe grande e as pessoas todas trabalhando dentro de uma ideia. Então, eu contando isso para ele, a gente conversava muito, ele falava, Cris, isso é igual uma obra. Na obra também eu estou lá, sou engenheiro, tenho arquiteto, tenho mestre de obras, tenho pintor, tenho ceramista, tenho o cara que corta o mármore, tenho não sei quem.
e eu tenho que controlar essas pessoas todas, está todo mundo trabalhando dentro de uma ideia, que é a obra, né? Que é o projeto que vai ser executado. É um pouco isso. Se todo mundo, a equipe inteira, entende o conceito, isso vai. E o conceito começa no texto, na palavra, né? Então, tudo que a gente vê em vídeo, quando você está no cinema, no filme ou Netflix, tem que conceber que isso aconteceu antes, na cabeça de alguém que criou, ou ele mesmo escreveu, ou contratou um roteirista para escrever. Isso acontece muito também. Eu posso ter uma ideia, e, por exemplo, filme de ficção acontece, a pessoa tem ideia, mas ela não é boa de escrever diálogo. Então, ela contrata um roteirista bom de diálogo, fala a ideia ou escreve a ideia, e esse roteirista vai desenvolver os diálogos. A partir desse momento que a coisa vai para o papel, eu preciso que a equipe inteira leia esse documento, esse roteiro, enfim, e entenda o que eu estou querendo dizer. Porque, por exemplo, não sei se vocês já pensaram nisso, como é que a pessoa que vai escolher locação, por exemplo, eu estou fazendo um filme sobre, vou dar um exemplo muito inusitado, assim, construções, por exemplo, construções rurais, assim, feitas a partir de técnicas ancestrais, por exemplo. Então, eu estou trabalhando essa ideia no filme e vou pedir uma pessoa, talvez um arquiteto, que tem um olhar para a construção, pedir para ele ver locação para me filmar, localizar personagem. Então, esse cara vai sair pelas roças ou por cidades pequenas para ver formas rudimentares de se construir para a gente documentar. Se ele entende o que eu quero com o filme, ele vai chegar, por exemplo, numa cidade aqui, Bica, São João, por exemplo, vai olhar, tem um cara que constrói assim, o cara que constrói assado. Qual que é o melhor personagem? Ele precisa entender o conceito do filme. Então, se ele é um produtor, se eu pude explicar para ele com as minhas palavras, se ele leu o roteiro e entendeu, ele vai falar, não, aquele personagem ali da esquina é melhor porque ele trabalha com, sei lá, com coisa orgânica, com barro, sei lá, né? Se for a pegada do filme. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o primeiro momento do filme é esse, é fazer uma equipe de muita gente, entender o conceito, para cada profissional na sua área desenvolver esse conceito. Quem vai fazer a roupa, o figurino, pensar no conceito. Quem vai escolher locação, cenário, o fotógrafo que vai iluminar, então ele vai saber a temperatura da luz, o clima da luz, né? Enfim, é mais ou menos essa pegada. Então, pensando nisso, que as palavras são a pedra fundamental, o roteiro é a reunião das palavras essenciais para aquele filme ser feito. Ele é a explicação do filme, né? E o interessante é que, por exemplo, toda área tem as suas palavras, né? Vocês provavelmente têm expressões aí do meio da arquitetura que vocês vão falar e eu não vou entender. Ou melhor, eu posso até entender mais ou menos o que seria, mas eu não sei, não vou saber a utilização cotidiana daquele termo, né? Só uma piada agora. Vocês quando eu fiz uma casa e o arquiteto fez um projeto que eu gosto muito, enfim, mas eu aprendi uma palavra que ele usava muito, volumetria. Eu não sei o que é volumetria disso, daquilo. Eu falei, cara, o que você está querendo dizer com volumetria? É o volume da coisa? Só para dar um exemplo assim de termos técnicos que cada área tem, né? É normal. Na nossa área, os termos técnicos que ajudam o roteiro, eles têm que ser comuns no mundo inteiro, né? Por exemplo, se um médico afegão pegar uma receita médica, vai atender um paciente com asma, ele sabe o protocolo, o procedimento, né, a partir de uma receita. Então, você tem situações comuns no mundo. Isso quer dizer que se eu pegar um roteiro de um feito na Malásia, eu vou poder filmar ele aqui em Juiz de Fora, se tiver condições para isso. Estou querendo dizer o que com isso? Que o roteiro ele tem expressões técnicas
que são da área. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para vocês terem uma ideia. Vocês já devem ter ouvido essas palavras, mas como vocês não pensam na área, a gente não sabe por que elas têm esse nome, que elas são utilizadas. Por exemplo, o plano, né? O que é um plano em audiovisual? O plano é o espaço entre os cortes. Cortei, fiz uma cena, parei a cena. Ela tem um início e tem um fim. O que está entre o início e o fim, antes de ser cortado, é o plano, né? O plano, ele pode ter vários nomes. Antes de falar do nome, se eu reúno vários planos, eu tenho uma cena. Então, fala assim, a cena da novela, por exemplo. Ah, gostei daquela cena. A cena do beijo. Né? A cena do beijo na novela foi linda. O que é isso? É uma reunião de alguns planos. Os planos são filmados separados, são encaixados e feitos uma cena. Né? Então, a cena do beijo, por exemplo, pode começar com um plano da mão, depois um plano da cabeça, depois um plano do casal e depois um plano do beijo. 4 planos contou a cena do beijo, certo? Uma sequência de planos, então, faz uma cena e uma sequência de cenas fazem uma sequência, que a gente chama de sequência. Como é que eu defino os planos, né? Hoje a imagem está completamente difundida, todo mundo tem um celular, faz plano, grava, enfim, faz live. Na nossa área, a gente pensa cada plano. Então, os planos têm nomes. Quando eu vou escrever um roteiro, tem vários tipos de escritas de roteiro. Numa das escritas, eu preciso escrever o nome do plano. Então, eu tenho o plano geral, que é um plano grande, que pega tudo. Vocês vão... Aqui não é plano geral, vocês não estão vendo onde que eu estou, não vê a relação do meu corpo com essa garrafa que está aqui do meu lado. Tem várias coisas aqui que vocês não veem. Então, nós não estamos num plano geral. Esse plano que a gente está chama primeiro plano, que é o plano do apresentador do jornal, né, que corta aqui no peito, na cabeça. Certo? Esse plano, por exemplo, se fechasse aqui, seria um close da minha boca, um close do olho, percebe? Então tem o plano médio, tem o plano... Tem vários planos. O que vocês precisam entender é que cada plano tem uma função narrativa. Eu não faço o plano só porque está bonito, só porque é estético. Não, ele tem uma função de narrar. Por exemplo, se eu for filmar um assassinato, vamos pegar pesado, alguém matando alguém, e eu quero impactar com sangue, assim, um filme de terror, se eu faço isso no plano aberto, eu quase não vou ver o sangue. Né? Talvez eu precise de um close da ferida, do rosto do assassino, né? Em contra-plongé, que é um outro plano. Né? Então, os planos têm nomes e os nomes e funções. As funções são narrativas. Eu quero narrar, eu quero provocar o quê? Medo, pavor, sublimação, enfim. Eu tenho técnicas de encadeamento de planos onde eu provoco sensações. Né? Então, quando eu vou conceber uma cena, por exemplo, eu vou filmar, vamos dar um exemplo de arquitetura para vocês não ficarem muito perdidos, num prédio que todo mundo conhece, o MAM, por exemplo, da UFJF, onde era a reitoria, Museu de Arte Moderna aqui na Benjamin. Eu vou filmar o MAM para uma apresentação, né? Então, eu tenho uma cena, vamos pensar, eu tenho uma sequência de 3 minutos. Tem uma primeira cena na portaria, uma segunda cena numa galeria e a terceira cena no jardim. Então, se eu tenho 3 minutos, eu tenho que pensar. A cena da entrada, quantos planos eu vou fazer? Eu preciso de um plano geral para localizar o prédio. Eu preciso de um plano médio para ver a portaria onde a minha atriz vai entrar. E eu preciso de um close nela, que é a expressão dela de encantamento do prédio. Por exemplo, então, quando alguém do audiovisual vai captar uma situação, a primeira noção é essa.
Com quantos planos eu conto essa história? Quantos planos eu preciso fazer? E por que eu tenho que conceber isso antes? Porque como os planos são gravados, separados e depois encadeados, eles precisam ter uma lógica narrativa, né, que na nossa área chama de continuidade. Se eu gravo um plano, por exemplo, aberto, com a pessoa entrando no MAN, e depois eu vou gravar um plano médio, que é a continuação daquele plano, ela vai ter que entrar 2 vezes. Porque eu estou com um plano aberto, a atriz entrou. Depois eu tenho que fechar o plano, reposicionar refletor, câmera, tripé. A atriz entrou de novo num plano fechado. Lá no meu filme eu vou colocar o plano aberto, corto o plano fechado, e o espectador vai entender que ela entrou no prédio. Beleza? Só para vocês entenderem. Então tem vários planos, os planos têm funções narrativas, e eu preciso pensar nesse número de planos para contar cada história que eu vou contar. Por quê? Porque no roteiro eu tenho essas informações de planos, de quantos planos, da posição da câmera, que lente eu vou usar, né? Isso tudo está ali por quê? Porque a maioria das vezes, gente, quem faz o roteiro não filma. Então, o roteirista é um trabalho de computador ali, de concepção. Ele está criando uma narrativa, escrevendo. E esse roteiro pronto vai para um diretor, para um fotógrafo, para uma equipe que vai filmar o filme. E o roteirista está em casa. Depois ele. Desculpa. Ele vai ver o filme na TV, no cinema, enfim. E às vezes ele vai falar: pô, para essa cena eu não pensei assim. A interpretação da cena que ele descreveu pelo diretor foi outra, né? Isso também é porque é muito subjetivo, né, gente? Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, assim, só por observação, para vocês sentirem o quanto isso tem de subjetivo. Professor Cristiano, Oi. tem uma pergunta na realidade. Você está falando dessa questão do subjetivo, me veio uma questão aqui. O diretor então é esse que faz essa conexão entre, por exemplo, o roteirista quer um negócio e às vezes quem está filmando faz outro. O diretor que está ali para mediar isso? Também. Na verdade, Bernardo, o diretor, a gente tem 2 tipos de direção no audiovisual. No caso do documentário, um só, que seria o diretor da câmera. No caso de telenovela, por exemplo, de ficção, você tem 2 diretores. Você tem um diretor que dirige o ator e outro diretor que dirige o cara que está com a câmera. Certo? Você me perguntou se o diretor faz o meio de campo entre o roteirista e o cara que está filmando. Não. Por quê? O diretor ele não faz meio de campo com ninguém, porque o filme é dele, cara. O cara pode escrever um roteiro, entregou o roteiro, e ele não tem mais o que fazer. Ele fica em casa esperando o filme. Entendi. A não ser que ele vá dirigir também. Porque o diretor ele tem autonomia de interpretar aquele roteiro. Percebe? Perfeitamente, professor. Uhum. Beleza. Obrigado. Então, nada, que isso. Esses termos técnicos, então, né? Por exemplo, a gente tem uma espécie de roteiro, que vocês vão ver daqui a pouco, que é uma forma horizontal de escrita, que é uma descrição do que vai acontecer, né? Você vai dizer o que vai acontecer. Só que antes da descrição, você tem 3 palavrinhas que você coloca. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Que é onde a cena se passa, por exemplo, hospital, barra, se é dia, se é noite, se é tarde, se é madrugada. Aí você põe hospital, tarde, e sem dentro ou fora do hospital, interno ou externa. Então, hospital interna dia. Então, hospital externa dia. Então, hospital externa noite. Por que isso? A primeira informação, hospital, é a locação. Então, se eu sou produtor, se eu pego um roteiro e vejo lá o hospital, eu falo, opa, eu vou precisar de arrumar um hospital, uma locação para gravar que é um hospital. Se é interno ou se é externo. Se é externo, eu tenho que pensar na luz natural. É externo, eu vou filmar do lado de fora do hospital.
Então, eu tenho que pensar, o Sol nasce onde? Vocês pensam muito isso para projeto arquitetônico também, né? Relação do espaço em relação à luz. Então, se eu olho lá, é externa. Então, onde o Sol nasce e onde ele morre. O que eu quero da cena? Eu quero uma cena alegre, então tem que ser entre 10 e 1 da tarde para filmar aqui. Percebe? Então, o interno ou externo, ele define o fotógrafo que trabalha com a luz. Se é interno e não externo, ele vai ter que pensar, opa, isso vai ser no hospital. Qual o tamanho da sala que a gente vai gravar? É um consultório, é uma sala de cirurgia ou é uma recepção? Porque se for uma sala, ele vai precisar de X luz. Se for uma recepção que é maior, ele vai precisar de muito mais luz. Se é uma sala de cirurgia, talvez ele precise de uma luz especial, porque não dá para acender. Então, não é uma informação qualquer. O interno ou externo é informação para o fotógrafo. E se é dia ou se é noite. Aí, produção e fotógrafo. O fotógrafo também tem uma preocupação grande com dia e noite, né? Porque é fundamental a luz. E produção, se é noite, diária de equipe, onde que vai gravar, seguro de equipamento, deslocamento. Tem uma série de providências de produção que eu vou tomar a partir dessa informaçãozinha, se é dia ou se é noite. Então, eu vou no documento, na disciplina documentário, a gente trabalha com 3 tipos de escrita, né? A primeira, uma escrita horizontal, que é essa que vocês vão ver o exemplo daqui a pouco, que é essa descrição, né, locação interna ou externa, dia e noite. E depois dessa descrição, a descrição da cena. A segunda forma, que eu chamo de horizontal, só um minuto. Ô, Cris. Ô, Zé, que eu chamo de horizontal, que é muito usado no telejornalismo. A gente faz 2 colunas. Uma coluna vertical, as 2 colunas verticais. E listras. As listras são os cortes, né? Lembra aquilo que eu falei do plano? Cada lista é um corte. À direita eu escrevo áudio e à esquerda eu escrevo vídeo. Então, o que vai estar acontecendo? A imagem de uma casa. Nesse momento da imagem da casa, vai ter o que em áudio? É uma música? É alguém falando, uma entrevista, por exemplo, o arquiteto falando de uma obra, enquanto a obra vai estar aparecendo a casa. Então, eu descrevo os planos da imagem, plano geral da casa, close na maçaneta, plano médio da porta, e na parte de áudio, a entrevista com o arquiteto, por exemplo, né? Então, eu descrevo áudio e vídeo, mesmo como está acontecendo. E a terceira maneira, eu penso em blocos narrativos. Por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer um documentário sobre o MAN, já que a gente usou o exemplo do prédio do MAN, e vou fazer esse documentário em 3 blocos narrativos. No primeiro bloco, eu vou falar da história do prédio. Quem construiu, quando construiu, fotos da construção, matérias de jornal da época, enfim. Ou entrevista com... Aí eu vou falar assim, não, cara, todo mundo que construiu já morreu, o arquiteto, o engenheiro, os operários, enfim. Então, não dá para ter entrevista. Né? Então, vamos fazer esse primeiro bloco, vai ser só música e um texto que eu vou apurar com imagens antigas. Eu posso descrever isso no primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou fazer uma coisa de informações técnicas do prédio, né? Da história do prédio hoje. E aí eu vou fazer com entrevista com professores da Faculdade de Arquitetura, por exemplo. Eles vão na locação, vão falar do prédio e eu vou usar. E o terceiro bloco, eu vou falar sobre a utilização do prédio hoje, que é o museu. Então, eu vou entrevistar o diretor do museu, mostrar as galerias, enfim.
percebem que é diferente. Numa situação, eu escrevo cena a cena. Nessa situação, eu descrevo, né? Eu descrevo o que eu quero e a cena vai ocorrer lá na hora da captação. Por isso que, às vezes, no documentário a gente fala que o roteiro não é muito fechado. Às vezes a gente chama de roteiro de intenção. A gente não tem um roteiro pré-determinado, específico, como tem no filme de ficção. No filme de ficção está ali tudo escrito, a fala da personagem, o cenário, o plano que vai estar, tudo direitinho. No documentário, às vezes, você descreve a entrevista com fulano de tal. Aí você concedeu a entrevista. Um plano fechado, ela sentada numa janela, e a gente entrevistando, parará. Aí você chega na casa da pessoa, ela tem um jardim maravilhoso, que é uma locação linda, que fica bonita. Você fala assim, não, vou mudar, não vou fazer na janela, não vou fazer close, vou fazer um plano aberto, ela caminhando pelo jardim e a gente conversando. O que é essas mudanças? É o que a gente chama de um roteiro intencional. Eu tenho no roteiro a intenção que eu tenho com a cena. E a definição da cena vai se dar no momento da captação. Certo? Muita gente fala assim, mas documentário não tem roteiro, a gente chega e filma. Há controvérsias. Tudo tem roteiro. Você pode trair o seu roteiro. Você deve, aliás, questionar ele. Mas você precisa ter alguma coisa pré-determinada até para você questionar. Então, o interessante é você ter um roteiro de intenção, saber o que você quer e deixar ser contaminado pela realidade. Porque aí, quando você vai ter contato com a realidade na hora de filmar, ela vai te sugerindo coisas, né? Você vai observando e vai falando, não, isso aqui eu posso fazer de outro jeito, enfim. No roteiro, a gente tem uma coisa também que a gente chama de tratamento, né, que os alunos odeiam, não têm paciência. Você acha que faz um roteiro que ele está pronto, vamos filmar. Não. Um roteiro, ele tem que ser reescrito várias vezes. Até por você. Às vezes você faz um roteiro, guarda ele numa pasta do computador, dorme, no outro dia você acorda, vai ler e fala, caraca, não é isso que eu queria, e reescreve. Cada reescrita do roteiro a gente chama de tratamento. Então, a primeira escrita, tive uma ideia de fazer um filme, vou lá, viro à noite e escrevo. É o primeiro tratamento. Amanhã eu vou chamar um amigo meu que é fotógrafo, por exemplo. Então, ele vai ver aquele roteiro e vai falar, isso aqui você podia pôr isso, aqui você podia pôr aquilo. Aí você vai sentar de novo, reescrever. Então, é o segundo tratamento. E aí você vai na locação e chega lá é outra coisa. Você volta, reescreve terceiro tratamento. Então, cada reescrita do roteiro, a gente chama de um tratamento do roteiro. Eu estou vendo o tempo aqui, nós já estamos quase lá. Vamos pensar, então, que o roteiro, além do tratamento, ele vai dar as linhas mestras para o planejamento do filme. É o roteiro que vai definir quantos carros vai ter que levar, quantas pessoas vão. Então, todo esse planejamento de produção, ele acontece a partir da escrita do roteiro, da leitura do roteiro, que você vai identificar as necessidades de produção, de luz, enfim, de uma série de coisas. Nós vamos ver um exemplo. Eu participei, tem um ex-aluno aqui da comunicação, Marquinhos Pimentel, que é um documentarista e faz muitos filmes documentários. E ele tem uma trilogia sobre cidade. Ele começou com um amigo arquiteto, conversar muito, ele estava viajando muito, fazendo muito filme, e fazendo muito filme de entrevista. E ele começou a ir a cidades muito diferentes e começar a pensar nessa coisa das grandes cidades, de grandes aglomerações. Como é que a gente está dando conta de viver estrutura de transporte, enfim, uma série de coisas. E ele começou a fazer reuniões com uma equipe, era eu, produtor, o Mauro Pianta, fotógrafo, e o Horácio, montador. Para falar disso, falar, estou
pensando em cidade, estou querendo fazer um filme sobre, mas não tinha nada ainda. Estou conversando com um amigo meu arquiteto. Essas conversas foram aumentando e, na verdade, ele concebeu 3 filmes. Eu não sabia que seria 3 filmes. Essa reflexão levou ele a fazer 3 filmes. A ideia dos filmes são o quê? A gente vive, as cidades vivem através de movimento, né, o tempo inteiro. As pessoas estão se deslocando, as fábricas estão produzindo comida, e as pessoas estão voando, o rio está passando, o esgoto está indo, a água está chegando, o esgoto está saindo. Movimento, movimento, movimento. Então ele fez um filme sobre isso, sobre cidade e movimento. Tudo que está em movimento na cidade. E aí a segunda reflexão é, esses movimentos geram mudanças, né? Eu não trabalho como eu trabalhava mais, eu não me desloco para o trabalho como eu me deslocava mais, né? Eu não faço evento como eu fazia mais, eu não dou palestra nem conferência como eu fazia mais, né? A gente está aqui experimentando uma coisa nova. Todo movimento gera mudança. Então ele faz um segundo filme sobre mudanças nas cidades. O que os movimentos de tudo, movimento de gente, de máquina, de linha de produção, o que esses movimentos alteram, que mudanças eles trazem? Mudança do comportamento, mudança de vida, mudança de trabalho, mudança de afeto, mudança, enfim, do planeta. E o terceiro filme, que é o que a gente vai ver, são as coisas que, apesar do movimento, não mudam. Né? Tem movimento, tem tecnologia, mas as pessoas continuam morrendo, nascendo, se apaixonando, ficando triste, ficando deprimida, ficando alegre, né? Vibrando com gol, indo à missa, tendo fé em várias religiões. Tem muita coisa que não muda. Então, o terceiro filme que a gente vai pensar nele é esse, sobre as coisas que não mudam. Eu queria dar uma paradinha e o Lucas vai compartilhar com você um roteiro desse filme, que chama Urbe. Eu queria que vocês dessem uma lida nas 2 páginas. 2, 3, talvez. Segundo bloco, até o bloco Dor. Ele é por bloco e por descrição de cena. Eu queria que vocês lessem essas 2 páginas pensando que filme vocês fariam. Que filme que vocês conseguem ver na hora que vocês estão lendo o roteiro. Pode ser? Eu coloquei o link aí para vocês abrirem no chat. Então tá. Eu vou dar uma paradinha, vou tirar minha câmera, vou dar 4 minutos, Lucas, tá bom? Acho que sim. Então tá. Vou dar 4 minutos para vocês lerem essas 2 páginas, beleza, gente? Tem alguém aí? É que falaram no chat. Conseguiu sim. Conseguiram, Lucas? Aham, acho que sim. Você acha que deu para ler umas 2 páginas esse tempo? Botaram aqui, ó, Mariana Schaffer. Deu sim. É para visualizar as cenas na mente também. Legal. Alguém que leu quer falar alguma coisa, gente, assim, da ideia? O que veio em mente quando leu as cenas? Eu vou puxar. Achei muito interessante, professor. Eu, particularmente, não tinha nunca entrado em contato com um roteiro assim. E, né, no caso, um roteiro mesmo, factual de um filme, né? E acho interessante, porque você falou das descrições, né? Algo bem subjetivo mesmo. Eu fiquei muito imaginando como é que a pessoa em loco, né, vai estar captando a cena. É a partir disso aqui mesmo, é esse parágrafozinho que vai estar direcionando o olhar, né? E são coisas bem diminutas, bem pequenas, Estou impressionada, achei que era uma coisa um pouco mais definida, assim, né? Interessante. Legal. Alguém mais, gente? Legal. Olha só. A ideia era só vocês lerem um pouquinho 2 cenas para tentar ver se consegue imaginar, assim, se eu fosse fazer isso, que clima que teria? Se eu fosse filmar a rua,
um cachorro na rua, um hospital, que imagem que vem na minha cabeça? Que é colorido ou preto e branco? É plano geral ou fechado? Que ambientação teria isso se eu fosse fazer? Professor, a Juliana comentou aqui no chat. Li o bloco Amor e fiquei imaginando as cenas simples ganhando vida e cor que dizem a quem assiste que aquela cena é sobre amor. Legal. O legal, porque quando a gente está num grupo trocando, cada um faz um filme na cabeça. A partir de um mesmo roteiro, o que eu estava falando com vocês, da subjetividade. Assim, quando eu pego um roteiro, eu dou uma lida e vejo um filme que eu faço na minha cabeça. Se eu sou o diretor, eu vou para o set para realizar esse filme que está na minha cabeça, que pode ser diferente do filme da cabeça do roteirista. O que a gente constrói, como é coletivo, é muito diálogo entre roteirista e diretor. Né? Normalmente eles trabalham juntos e aí vão construindo isso junto. Né? Mas não raro, gente, acontecer isso. Um roteiro, por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu fiz muito roteiro para publicidade. Trabalhei muito com comercial de TV. E eu dirigi e fazia roteiro. E eu tinha uma amiga que foi para o Nordeste para trabalhar no Nordeste, e lá tinha pouco roteirista. Então eu fiz muito roteiro para lá. E na época não tinha YouTube, enfim, eu não vi esses filmes. Depois de anos, assim, talvez mais de 10 anos, eu fui ver alguns desses filmes e eu ri muito, porque a interpretação lá, ela foi para Belém, do Pará. A interpretação do meu texto lá em Belém era outra coisa. E funcionava, mas o comercial que eu tinha criado, na minha cabeça, era outro. Então, isso é muito comum. Né? Roteirista é uma figura chata. Se ele ficar acompanhando o filme, ele vai pirar. Então, deixa as palavras e a galera interpreta. Antes da gente ver o filme, eu vou falar, esse filme que vocês viram o roteiro, me impactou muito essa coisa de arquiteto interessado por documentário. Então eu comecei a pensar em alguns filmes que eu vou deixar para vocês, que eu acho muito legal vocês assistirem, que tem uma relação muito íntima com a arquitetura. Os primeiros são filmes de época, que são, no documentário, tem uma categoria de filmes que a gente chama de sinfonia, que é um tipo de filme que no início até as pessoas falavam que não era documentário, mas que não tem texto, são imagens e música, ou imagens e ruído. Esse filme que a gente vai ver agora, o Urbe, é uma sinfonia. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas tem duas sinfonias históricas que eu acho que para um arquiteto que se interessa por urbanismo e por história é um prato cheio, que é Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, que é de 27, e São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, que é de 1929. Todos os dois têm no YouTube. Eu acho que o São Paulo, os diretores são até arquitetos, se não me engano. É Rudolf Rex e Adalberto Kemeny. Não sei se eles são arquitetos. Eu acho que são. Então, esses dois filmes, duas sinfonias. Tem um filme de ficção muito interessante, é muito difícil de encontrar esse filme. No YouTube tem algumas cenas dele dirigidos por dois arquitetos, que hoje são arquitetos, na época deviam ser arquitetos no início de carreira ou estudantes de arquitetura, enfim. Mas são dois arquitetos famosos que vocês devem conhecer muito mais do que eu, que é o Márcio Kogan e o Isai Wentfield. Os dois, Professor, acho que eu pronunciei errado, né? Isai. No nosso último seminário, a gente teve o prazer de convidar o Isai Wentfield e ele veio conversar um pouco com a gente. Aí ele falou do Fogo e Paixão? Não, ele falou mais sobre arquitetura mesmo. Mas ele legal. Comentado dos curtas dele, do início da carreira dele. Foi bem interessante. Que legal. Ele e o Márcio Kogan fizeram um filme de ficção que chama Fogo e Paixão. Tem algumas ceninhas no YouTube. A cena da Rita Lee, do Roberto Carvalho, é muito boa para pensar arquitetura. Depois vocês dão uma olhada. O filme inteiro é muito bom. É um filme engraçado, é bem humorado, tem umas pegadas assim, nonsense, de um humor meio
É interessante o filme. Tem uma estética legal, é super irônico e muito paulista, coisa que uma lógica paulista. O filme é muito bom, muito bom. Vejam esse trechinho. E um último filme, que é um documentário que eu adoro, que é maravilhoso, que é um documentário que chama Santiago, do João Moreira Salles, irmão do Walter Salles. Ele faz um documentário sobre, em tese, o filme é sobre um mordomo da família, chama Santiago. O filme é muito lindo, assim, ele na verdade, ele faz um filme sobre o ato de documentar. E no filme tem algumas imagens da Casa da Gávea, que é onde o Santiago trabalhava e onde ele morava. E essas imagens são fundamentais. A Casa da Gávea hoje é o Instituto Moreira Salles, né? E essas imagens no filme da Casa da Gávea, a concepção visual da captação de imagens, eu acho muito lindo, muito bonito. E é uma narrativa espacial que ele consegue através dessas imagens, que eu acho interessante um arquiteto pensar na potência narrativa das imagens dos espaços. Antes de encerrar, eu queria falar assim, que uma coisa interessante para vocês começar a pensarem como arquiteto é o que a captação de espaços arquitetônicos tem de especial. Né? A primeira coisa é luz. A gente tem que pensar em luz para filmar arquitetura. Então, cada casa, cada construção tem um horário ideal para ser filmado, né? Ou alguns horários. Então, através da observação, investigar isso. Interessante, né, que eu estou falando de luz e aqui, ó, eu estou num sol, a luz está dizendo, né? Ela inteira. Então, eu comecei a pensar nisso assim. Primeira coisa, luz. Para filmar arquitetura, eu preciso saber o comportamento da luz naquele espaço, para saber o que eu quero e como que eu posso aproveitar a luz para filmar. A segunda coisa é movimento, né? Essa câmera que não para, que vai, como se ela fosse um plano subjetivo de quem está entrando no lugar, né? Esses movimentos suaves. E isso tudo, para fazer um movimento suave, eu preciso de um trilho ou de uma Steadicam, né? É porque em audiovisual, cada coisa que eu vou fazer, eu preciso de um equipamento para fazer aquilo. E talvez assim, pensar as peculiaridades da captação, não sei, isso acho que dá pano para outra conversa. Eu queria abrir, então, ou para vocês perguntarem, ou para a gente ver o filme. Hein, Lucas? Enquanto o pessoal vai vendo se tem alguma pergunta, eu vou começando a configurar o vídeo aqui. Tá. Você vai passar ele aqui ou você vai mandar o link para as pessoas? Eu vou tentar passar ele por aqui. Se der algum problema, a gente vai para outra plataforma. Tá bem. Mas acho que vai dar tudo certo. Aí eu preciso desligar minha câmera, né? Só se quiser, não precisa não. Você acha que eu volto ou me despeço? Pode voltar depois. Acho que é uma boa. Mas eu acho que eu me despeço, porque esse filme é tão impactante que depois não tem palavra. Pode ser, então. Eu estou acostumado a passar esse filme, assim, passa em sala, sai todo mundo calado, chapado, cada um para um canto, ninguém quer falar nada. Então, eu vou aproveitar para me despedir, agradecer o convite e falar que eu fiquei muito feliz de ver estudantes de arquitetura interessados em audiovisual. Eu acho que tem tudo a ver. E vamos pensar em parcerias, né? Quando o estudo acabar, vamos pensar em parcerias reais das áreas, porque eu acho que elas têm muito diálogo para ser construído. Sim, com toda certeza. Muito obrigado, professor, pela contribuição. Valeu, Lucas. Excepcional. Gente, foi um prazer e espero que vocês gostem do filme, viu?